Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais um material bem interessante que chegou nas bancas recentemente e que eu acho que vale a pena você talvez pensar em comprar. Não é uma compra obrigatória, não é um daqueles materiais totalmente imprescindíveis, mas ainda assim é um material legal e que tem alguns pontos bem positivos para você refletir e pensar se vale a pena ou não. A edição é essa daqui, a edição número 1 de Doutor Estranho, isso mesmo, a edição número 1. 148 páginas de quadrinho, custando quanto, Rodrigo? Eu não faço ideia. Custando R$ 22,90, capa cartão, papel LWC. Aqui a gente tem as edições 21 a 26 de Doutor Estranho. Então tem muita coisa aqui pra gente analisar. Começando, antes de tudo, com o seguinte. Existe um enorme problema com alguns colecionadores de médio a longo prazo. Eu nem vou botar isso nos colecionadores antigos não, que eu acho que isso é um mal menor. Mal talvez seja uma palavra pesada, mas é. Um mal menor para leitores, colecionadores da minha idade, por exemplo, que já tem 20, não da minha idade, mas que já tem a longevidade de coleção que eu tenho. Leitores novos sofrem muito desse mal, que é o seguinte. Ai meu Deus, eu perdi a edição número 1, eu não posso mais acompanhar o quadrinho. Ai, é o fim do mundo porque eu não estou conseguindo comprar desde a primeira edição. Essa é uma daquelas edições que joga toda essa argumentação no lixo, tá? Literalmente no lixo, e que te permite abrir os olhos para todo o universo dos quadrinhos que existe, tanto das revistas mensais, quanto encadernados, quanto capa dura, ou que seja lá o que você quiser. Que é sim possível, porra, você começar a comprar uma revista a hora que você quiser. Você não precisa ficar esperando uma edição número 1, tá? Salvo os mangás, que os mangás eu acho que são uma coisa à parte. Eles têm uma lógica completamente diferente, eles têm um pensamento diferente, eles têm... O trabalho no mangá é diferente. Nos quadrinhos americanos, cara, isso não é regra, isso é facilmente diluído e você pode deixar passar batido. Obviamente que eu vou comprar uma minissérie em 10 partes e eu vou começar então a partir da número 3, Rodrigo. Não, aí realmente não dá, porque é uma minissérie. Uma revista mensal, um encadernado que traga um conteúdo mensal, é totalmente possível que você compre a partir de qualquer momento, tá? Lógico que existe uma questão de você talvez ficar um pouco perdido, desnorteado com algumas situações, mas é algo que você acompanha. Essa lógica que eu já disse em outros programas no passado serve muito como uma comparação, por exemplo, a uma série de TV, em menor caso, mas é muito comum, ou numa novela, que aí é muito mais fácil, tá? Você acha que, por exemplo, a senhora dona de casa que perdeu os primeiros capítulos de uma novela, ela vai esperar a Globo terminar até o último capítulo e iniciar uma nova novela pra ela ver? Não, ela vai ver de onde ela puder, e se ela perder algum episódio, vida que segue. É a mesma coisa de séries de TV. Hoje, com a facilidade de Netflix, é muito comum que a gente acompanhe e faça maratonas das séries desde o começo, até porque são temporadas às vezes muito curtas. Mas existem várias séries com numerações enormes, com uma quantidade absurda de episódios, que às vezes você começou a ver do nada um episódio perdido qualquer e depois foi aprendendo a respeito daqueles personagens. Por que eu tô falando isso de novo, tá? Ah, Rodrigo, de novo isso, fala Doutor Estranho. Vou falar, cara, mas essa é uma ótima oportunidade para isso, porque é um material totalmente continuado, é um material que está continuando, que está fazendo parte inclusive da mega saga do momento, mas ele é uma revista número 1 na banca, e uma revista número 1 totalmente enganosa. Você fica esperando chegar um número 1 na banca e vai comprar o número 1 com o pretexto de ter um número 1 na capa. Tirando a questão do toque numérico com relação a isso aqui, o conteúdo que tem aqui é Doutor Estranho do número 21 a 26. Entendeu onde eu tô querendo chegar? E tá se passando durante o Império Secreto. Então, porra, você não tá lendo nada da Marvel, você não tá lendo Império Secreto, mas tem o número 1 na capa, porra, você se sente confortável para comprar. E deve se sentir mesmo, é isso que eu quero chegar. Se sinta confortável e compre. Porém, se essa edição aqui ainda estivesse no formato anterior, na revista mensal, você ia falar, pô, eu não vou comprar porque já tá no número 10, 12, 13, eu não lembro que número parou, 14. Ah, não vou comprar porque a revista mensal tá no número 14, eu vou ficar muito perdido na história. Ah, mas se a Panini botar o número 1, aí tu compra. É essa lógica completamente insana que muitos seguem, às vezes sem se dar conta disso, e que, porra, a gente não precisa seguir. A gente pode comprar sim um material desses, se divertir, se inteirar a respeito do que está acontecendo naquele universo e passar a acompanhar a partir de agora. Acho que então temos uma oportunidade aqui e uma oportunidade também para eu ressaltar isso que é muito importante. E por que eu disse que a galera da minha época não fazia isso? Porque
Porra, se eu ficasse esperando a editora Abril lançar uma edição número 1, ou eu achar no sebo uma edição número 1, eu não ia ler quadrinho nenhum. O Homem-Aranha tava no número 100 e porrada, Super Aventuras Marvel 100 e porrada, Wolverine tava no 80, é por aí quando eu comecei a ler. Então, eu não ia ler absolutamente nada da banca se eu ficasse esperando esse milagre de uma edição número 1, tá? Então, dito tudo isso, vamos falar de mais aspectos interessantes. Essa revista aqui marca sim um novo começo para o personagem, porque marca a fase pós-Jason Aaron. Jason Aaron, que é um cara fantástico, um roteirista diferenciado, que está com trabalhos realmente num nível diferenciado, essa é a palavra. Ele está num nível acima da maioria dos roteiristas. Para mim, talvez ele seja o roteirista mais interessante da Marvel nesse momento e um dos mais interessantes da atualidade. É pesado, mas é verdade. Isso pensando no mundo dos quadrinhos, tá? Tem um trabalho longevo e fantástico no Thor, que eu espero que continue para o infinito e além. Ele é o responsável pela Thor, Jane Foster, que olha só, existe um enorme preconceito contra a Thor Jane Foster, porque também é muito fácil você ter um preconceito contra o Thor simplesmente deixar de ser Thor e agora ter uma mulher ali com... Parece lógico e parece sem graça. Thor Jane Foster é sensacional, cara. A deusa do trovão é um material realmente muito legal. Mas acabou a fase do Jason Aaron no Doutor Estranho, que foi uma fase muito boa. Um material bem interessante, que tinha uma premissa bem diferenciada, trazia uma abordagem diferente para o personagem, criou novos elementos para a mitologia dele, desconstruiu muita coisa e construiu muita coisa nova. Material que mudou muita coisa. Mas o fato mais importante, talvez, dessa nova fase do Doutor Estranho, estabelecida pelo Jason Aaron, foi destruir o conceito de magia dentro do universo Marvel corrente. Ainda existe magia, mas a grande fonte da magia acabou. Ocorreu uma enorme saga dentro do universo do Doutor Estranho, em que rolou uma batalha, podemos dizer assim, uma guerra, magia versus ciência, que a ciência quase levou a melhor, tá? E ela conseguiu destruir as fontes de magia por todo mundo. Então era como se o Doutor Estranho fosse, assim como os outros magos da Marvel, né, os outros magos daquele universo, eles fossem capazes de pegar daquela fonte, de abrir uma torneirinha mágica para poder fazer. Um exemplo esdrúxulo, mas tentando ser mais simplista. Eles conseguem buscar essa magia que está aqui voando, eles conseguem usar aquilo e moldar aquilo. Só que isso acabou, isso não existe mais. Essa magia espalhada pelo ar, esse oxigênio aí espalhado, não existe mais. Agora a magia está concentrada em pequenos elementos, em pequenas ferramentas, armas, objetos milenares que foram mágicos e importantes em algum determinado momento e que hoje ainda concentram magia por justamente ter algo ali muito concentrado. Se tornou uma busca por pedras preciosas, entendeu? Então, vou inventar um exemplo, tá? Que não existe no quadrinho. É você encontrar Excalibur, o cálice sagrado, alguma coisa, algum elemento desses, algum objeto desses histórico, lendário, e que tem uma enorme carga de poder. Doutor Estranho, basicamente, hoje, é um cara que se sustenta à base de objetos mágicos. Se ele ainda tivesse o poder do olho de Agamotto e do manto da levitação e tudo mais, essas coisas seriam, por exemplo, as coisas que dariam poder a ele. Porque ele não consegue simplesmente mais conjurar uma mágica qualquer. Ele realmente precisa daquilo. Ele é um cara que entende e sabe como usar esses objetos. Mas ele não é capaz de simplesmente conjurar algo do nada. Simplesmente estalar os dedos e fazer algo aparecer, tá? Então, isso é uma mudança de paradigma, é uma mudança de visão enorme para o universo Doutor Estranho. E esse foi o principal alicerce que o Jason Aaron derrubou e passou para o próximo. Ó, agora você tem um Doutor Estranho que não faz mais mágica, tá? É basicamente isso. Ele agora depende de objetos mágicos para poder trabalhar. E é nesse cenário que a gente vai entrar em Doutor Estranho número 1. Num universo que não existe mais magia, que o Wong meteu o pé depois de revelações interessantes a respeito de como o Doutor Estranho consegue se manter até vivo dentro de uma regra da magia que para qualquer ação tem uma reação inversa, tá? Se você faz alguma coisa, você vai pagar um preço por ela. A gente pode até lembrar da pata do macaco lá daquele filme, entre outras coisas. Você não consegue simplesmente fazer aparecer uma coisa aqui e não vai ter nenhuma consequência com relação a isso. O Jason Aaron trabalhou muito isso.
Então o Wong foi embora, ele agora tem uma jovem assistente bibliotecária que ajuda e se tornou uma discípula dele. E esse é o cenário que a gente encontra em Doutor Estranho número 1 para começar a falar da revista, tá? Agora sim! Dito tudo isso, a gente entra exatamente agora no material que tem aqui, que se passa durante o Império Secreto. Então, tem uma observação também a respeito. Rodrigo, eu não tô lendo absolutamente nada de Império Secreto. Foda-se, não tem nenhum problema, você não precisa ter lido nada de Império Secreto. Na verdade, você não precisa ter lido nada de nada. Você pode comprar só essa edição aqui, que ela é totalmente autossuficiente. Você vai encontrar o Doutor Estranho aqui e vai se divertir com essa edição. Império Secreto atualmente, só pra nortear quem não tá lendo, o Capitão América virou o presidente dos Estados Unidos com a Hydra mandando em tudo e se tornou um mundo caótico regido pela Hydra, tá? Os Estados Unidos está vivendo sob esse regime. No meio disso tudo, foi criada uma redoma em volta de Manhattan. Olha só, que novidade, isso mesmo. Mas a gente volta pra Inferno, a gente volta pra Ilha das Aranhas. Inferno é mais o que a gente quer, tá? A gente volta até para Caça-Fantasmas, tá? Que Manhattan, cheia de demônios e monstros e tudo mais. Exatamente a saga Inferno dos X-Men lá atrás, dos anos 80. Manhattan tá cercada por uma bolha, ó, sob a redoma. Tá cercada por uma redoma demoníaca e tá tudo zoado lá. As pessoas estão tentando sobreviver do jeito que dá. Doutor Estranho se tornou um foco de resistência ali, em algo muito parecido com algum filme dos anos 80, com uma pegada bem realmente parecida com a temática nesse estilo mesmo. Ele é um foco de resistência mesmo, ele tá tentando do jeito que ele pode combater esses monstros, esses demônios que estão por Nova York, tentar arrumar comida, arrumar recursos para as pessoas que vivem lá, afinal de contas, eles estão trancados lá e não tem muito o que fazer. E a gente começa a história a partir daí, dessa Nova York caótica e sombria, com um Doutor Estranho que não tem mais o poder que ele tinha. Além disso, a casa dele, né, tá ocupada pelo Mordo. Cara, a parada tá totalmente bizarra. E o cara tá lá tomando conta, rindo da cara dele. Agora eu mando em Nova York e tudo mais. E se reportando diretamente ao Capitão América. Aqui a gente vai ver um foco de resistência para tentar justamente destruir a redoma, recuperar a casa do Doutor Estranho e, consequentemente, livrar todo o mal de Nova York. Essa é a ideia da revista, a gente seguir a partir daí. Aí existe um outro ponto que a gente deve levar em consideração. A série do Império Secreto é uma série mensal que vai se desenrolar ao longo de meses. E esse encadernado já traz todo o material. Não existe uma conclusão para Império Secreto aqui dentro, tá? Mas a história vai se passar durante o Império Secreto e vai acabar. E dentro da própria revista a gente já vai pegar material pós-Império Secreto. Tá? Então não se assuste, porque isso aqui foi uma revista que foi saindo em partes ao longo de meses. E ela naquele momento era paralela com o Império Secreto. E depois de um determinado momento não era mais. E consequentemente parte da revista que tem aqui dentro já está até muito à frente. Já está até pós-Guerras Secretas. Tá. Vamos lá. A gente tem aqui o roteiro do Dennis Hopeless e do John Barber. A arte fica por conta de um monte de gente, tá? Do Nico, Henry Cavill, Kevin Nolan, Scott Hanna. É uma porrada de gente que eu não vou falar o nome de todo mundo, até porque é um monte de nome bizarro aqui. E eu vou ficar me enrolando aqui pra falar o nome dos caras. Mas o que importa é que tem um monte de artista. Uma arte que é bem legal, funciona e não tenho grandes restrições e comentários a respeito dela não. Uma arte não é a arte básica, clássica de quadrinhos de super-herói não. É uma arte que se encaixa bem dentro da proposta do Doutor Estranho. Não é uma arte também que possa incomodar os outros, como eu sei que a arte do Chris Bachalo incomodava, que era o desenhista do Jason Aaron na revista mensal anterior, naquela revista que estava na banca, tá? Embora a capa e a quarta capa tenham a arte do Bachalo, a revista não tem a arte do Bachalo. É um traço que segue um caminho um pouco parecido, mas é um traço mais convencional, mais agradável aos olhos de quem não curte a arte do Bachalo, tá? A revista também é mais colorida, tem mais cores do que na época do Bachalo, então visualmente, esteticamente também ela é mais agradável. Tem muito desenhista porque a fase do Império Secreto tem uma arte, mas depois as histórias seguintes tem questões temporais e tal, e que aí cada desenhista está desenhando um tempo diferente, então tem toda essa variação. Por isso tem gente aberta aqui na parte da arte da revista. Então, aqui dentro, cara, a gente começa dentro dessa questão de Nova York, e as primeiras histórias, as primeiras 4 edições que a gente tem aqui, são muito legais. Porque a gente vai acompanhar a formação de um grupo, de um clã, para tentar derrotar o Mordo e tentar resolver o problema de Nova York.
e um grupo que começa inicialmente com os defensores, basicamente, vai se tornar um grupo completamente bizarro. A gente inicia com a participação do Demolidor, esqueci o nome do cara, porra. Bom, a gente começa com eu não vou lembrar, então eu vou partir direto pro que interessa. A gente começa com a participação de alguns personagens que vão se misturando com outros, e a gente acaba numa formação bem improvável que junta Doutor Estranho, Wilson Fisk, isso mesmo, Rei do Crime, o Ben Urich, aquele repórter, cara, e a Mulher-Aranha. Completamente bizarro, né? Isso é muito legal, tá? Eles se juntam nesse grupo completamente improvável para encontrar artigos, armas mágicas, afinal de contas não tem mais magia, para combater esse mundo de magia. Numa história bem divertida, tá? Tem uma ação bem legal, tem muitas referências à cultura pop, principalmente a cinema, inclusive em falas. Você vai ver o Wilson Fisk falando em Senhor dos Anéis no quadrinho, tá? Existe uma referência aqui, porra, notória. Eu vou confirmar a data aqui. A gente tem esqueci de novo o nome dele. O Luke Cage, tá? Era aí que eu queria falar. A gente tem o Luke Cage aqui na história. Porra, deixa eu ver a data aqui da revista. Porque a gente tem uma referência aqui. Eu acho que é uma referência clara à questão do filme esse último filme do Star Wars, tá? Se não for uma referência, o Star Wars usou como referência, tá? Eu não vou falar porque senão vira um spoiler. Mas a gente tem uma referência bem legal ao filme o último episódio de Star Wars, que eu também esqueci qual é o nome. A gente esquece, faz parte, tá? É uma história muito legal, com todas essas questões de referência que são bem divertidas, e na verdade se torna, além desse clima anos 80 que eu falei que tem pra vocês, a gente também tem aqui basicamente uma campanha de RPG, e isso pra mim foi muito divertido. E também isso é mencionado aqui, a gente tá formando um grupinho de RPG, a gente tem um paladino, um mago, é isso mesmo? Então, isso é falado aqui, é gritante, mas eles chegam, é tão gritante que eles mesmos se questionam a respeito disso. A gente vai seguir uma campanha de RPG com todos os moldes de uma campanha de RPG. E eu achei isso uma sacada muito boa e deixou a revista muito divertida e muito interessante. Material muito legal, você não precisa estar lendo Doutor Estranho, não precisa estar lendo Império Secreto, não precisa estar lendo nada. Você vai ver uma campanha de RPG com um grupo totalmente improvável de heróis lutando contra um vilão. E é bem divertido, tá? Vale muito a pena, vale a pena. É a revista imprescindível, coisa... Não, no momento que a banca tem até bastante coisa muito legal, essa não é a revista fundamental. Mas se você gosta do Doutor Estranho, se você tá afim de se inteirar nesse mundo, é uma boa opção para você começar, tá? Embora você vá achar uma enorme diferença do Doutor Estranho que você viu no cinema, tá? Mas assim, ainda assim é um material para você começar. Acho que é um bom ponto de partida. Vamos ver como é que tá um quadrinho do Doutor Estranho agora. Beleza? Então acho que sim, vale por conta disso. A história então é bem legal e pra quem já tá curtindo Doutor Estranho, pra quem realmente se tornou um fã do personagem como eu, vale bastante. Depois a gente vai pra mais duas histórias. Uma delas, cara, é justamente essa que envolve uma questão temporal diferente, tem uns pontos no passado e no futuro. No futuro não, né? No presente, mostram o Doutor Estranho do passado, super poderoso e tudo mais, e o atual Doutor Estranho. Uma história muito legal, que funciona muito bem, tá? E que mostra que o Doutor Estranho está seguindo um caminho completamente diferente agora na sua proposta. A gente vê que as revistas vão seguir um caminho completamente diferente do que era do Chris Bachalo, tá? De tudo que ele do Bachalo com o Jason Aaron, o roteiro vai seguir uma proposta, uma premissa totalmente diferente, muito mais voltada para um Doutor Estranho investigativo, para um Doutor Estranho agindo em casos. Pode ser que na próxima edição isso se torne uma saga, um arco enorme, mas aqui são duas histórias fechadas em que ele vai lá e age num determinado ponto. Ele se depara com um problema, vai lá interferir naquele problema. São como se fossem contos, são histórias únicas, histórias fechadas dentro das suas 20 páginas. E isso é um caminho bom, isso é um caminho interessante. Elas têm também um tom diferente. A segunda história, então, que remete a justamente uma história que ele está contando para essa menina bibliotecária de magos do passado, de um triunvirato do passado. É uma história que parece meio guardadas as devidas proporções, tá? Funciona ali meio uma dupla policial, meio um Sherlock Holmes e Watson, entendeu? É uma coisa de aprendiz e
e mestre, que é muito legal, tem uma dinâmica boa e as histórias são realmente interessantes. Tá seguindo um caminho diferente, que pode ser um bom caminho, para justamente fazer toda uma construção de retorno ao mundo, a questão mágica e tudo mais. Mas esse caminho inicial tá legal, pode render algumas coisas muito boas dentro dessa proposta. Acho que vale a pena seguir, acho que vale a pena aproveitar o número 1, o tão sonhado número 1 que tá aqui na capa, então essa oportunidade. E independente disso, cara, tá a fim de ler um bom quadrinho, você pode comprar esse aqui e não ler mais nada. Isso também é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar. Comprou, leu e acabou e tá ótimo. Você pode fazer isso com essa edição. Você pode simplesmente comprar essa edição, se divertir com a campanhazinha de RPG e as 2 histórias fechadas, botar lá e simplesmente não comprar a número 2. Eu acho que quando a revista consegue esse mérito, é sempre muito importante enaltecer. Que é uma oportunidade, é uma opção de compra. Às vezes naquele mês você tá com um dinheirinho a mais e quer ler mais alguma coisa, como se a gente não tivesse tanta coisa para ler. Mas você quer ler alguma coisa, você quer dar uma chance. Isso pode ser uma edição de dar uma chance, sem a necessidade de ter que acompanhar, sem a necessidade de ter que comprar outras, tá? Então, de tudo isso, essa aqui é uma revista bem legal e que eu acho que vale, então, essa chance, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, deixa o like, deixa o comentário, escreve pra mim o que você achou. Espero que tenha sido útil o programa, tá? Mesmo eu falando pra cacete, vocês sabem que eu gosto de fazer programa que eu falo pra cacete, então espero que tenha sido útil. Então deixa tudo aí, dá uma olhada também no Facebook, Twitter e Instagram do Barbas. Foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos, um abraço e até a próxima.